Diga comigo, ora, a fé é a certeza daquilo que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Diga comigo, a fé é a certeza. Pode sentar os obreiros. Outra tradução. Ora, diga comigo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Vamos lá. Pode passar. Diga comigo, ora, a fé é a garantia, diga comigo, título de propriedade, a confirmação de coisas que se esperam, divinamente concedida. Diga comigo, a fé é a garantia, título de propriedade. Título de propriedade, como temos dado o exemplo, o melhor exemplo de um título de propriedade é uma escritura. E uma coisa interessante da gente refletir, tá? De meditarmos. Você pode ter um título de propriedade, você pode ter uma escritura no seu nome e não estar na posse do bem. É verdade ou não é? Você pode ter um título de propriedade, você pode ter a escritura, é seu, mas pode não estar na posse do bem. E quando há uma resistência de alguém que está na posse desse bem, sair, entregar a posse do bem a você, o que temos que fazer? O que fazemos? Tem alguém em cima do que é seu, tem alguém resistente, tem alguém que não quer entregar o que é seu, e é seu. Você tem a garantia, você tem um título de propriedade, é seu. O que você faz humanamente falando? Pode falar, falaram aí. Reivindicar o direito. O que mais? Lutar por ele. Você não provoca o judiciário? Sim ou não? Você não vai diante do juiz para que o juiz defira isso a seu favor? É meu, eu quero a reintegração, eu quero a posse do meu bem. Sim ou não? Você acha que é diferente? Nós não temos que ir diante do justo, do juiz, para tomar posse daquilo que é nosso? Que através da fé nós já possuímos, e vamos diante do justo juiz nos apossar daquilo que é nosso. Não é diferente? Não tem a parábola da viúva? Julga a minha causa, julga a minha causa. Não tem? Sim ou não? Quem conta aquela parábola? Jesus, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E pela perseverança daquela viúva, ele julgou a causa dela e deu a ela aquilo que era seu por direito. Quem está entendendo? Nós não podemos ficar inertes, passivos. Nós não podemos ficar passivos. Nós agimos a nossa fé, porque, diga comigo, a fé é a garantia, título de propriedade, a confirmação de coisas que se esperam, divinamente concedida. E a prova das coisas que se não vem a convicção de sua realidade, a fé se compreende como um fato que não pode ser experimentado pelos sentidos físicos. Vamos lá. O que é fé?
Diga comigo em voz alta: é a garantia confiante de que algo que queremos vai acontecer. É a garantia confiante de que algo que queremos vai acontecer. Eu falava hoje pela manhã sobre isso, né? Quando a pessoa, ele desiste, é porque na verdade ele nunca creu. Porque quem crê não desiste. Eu parei, Deus não me respondeu, eu parei. Não, é porque na verdade nunca creu. Alimentou uma esperança, mas não tinha fé. Alimentou uma esperança, viveu um momento de emoção, de boas expectativas. Porque quem crê não desiste. Quem crê, a sua fé é acompanhada de boas atitudes. Nós não falamos a semana passada, acho que falamos 3 dias consecutivos, falamos sobre a mulher cananeia. Quando a mulher cananeia chegou diante do Senhor e ela gritava: tem misericórdia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que o Senhor fez? Nada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus disse? Nada. Não respondeu. Jesus não respondeu, diga comigo, ela perseverou. Quando ela perseverou, Jesus testou a fé dela mais uma vez e deu uma resposta que não era a que ela esperava. E disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel, filha. O que ela fez? Se prostrou e... Foi uma boa atitude? Foi uma boa atitude? Por favor, me responda, foi uma boa atitude? E são as más atitudes que alguns vivem praticando é que faz com que muitos permaneçam no mesmo lugar. Que não saia do lugar. Ele não me respondeu, então não busco mais. O Senhor testou a fé dela. Não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Ela adorou, se prostrou e adorou. O Senhor foi além, testou a fé dela ainda mais forte. Mulher, não convém tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Foi testada, não foi? Eu sempre faço essa pergunta: o que você faria nesse momento? O que você faria? Bispo, eu faria igualzinho a ela. Será? Será? Ou você já chutaria o pau da barraca? Ou você já viraria e diria: o que é isso? Me ofendeu, me desrespeitou. Que Messias é esse? Que homem de Deus é esse? Quem ele pensa que é? Aí a mulher vem e diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mulher, grande é a tua fé. Seja feita conforme a tua fé, conforme você crê. Seja feita conforme você disse. E imediatamente o milagre aconteceu. Amém? Mas eu vou fazer uma pergunta para você: foi uma sucessão de boas atitudes? Sim ou não? Uma sucessão de boas atitudes. É isso que eu quero mostrar a você. Quando a pessoa crê, ela não desiste. Quando a pessoa crê, ela tem boas atitudes. Quando a pessoa crê, não é o silêncio do Senhor que faz com que ela desista. Não é ela obter a resposta que não é aquela que ela esperava que faz com que ela pare e ela desista. E muitas vezes essa prova até agressiva, muitas vezes, como o Senhor submeteu essa mulher, que faz com que a pessoa, diga comigo, o que estava dentro dela, veio à tona. Eu sempre digo sobre isso.
Nos momentos que somos contrariados ou as coisas não acontecem como esperamos, vem à tona o que está dentro de nós. Se era fé ou não. Se estávamos realmente revestidos, possuídos por essa certeza, por essa garantia confiante. Garantia confiante, diga comigo, de que algo que queremos vai acontecer. Diga, o que eu quero vai acontecer. Você tem essa garantia confiante aí dentro? E mais, diga comigo, é a certeza de que o que esperamos está esperando por nós, mesmo que não podemos vê-las de frente. O que esperamos está esperando por nós. Por isso que nós precisamos estar atentos, não ao que está acontecendo ao redor, mas nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo aqui dentro. Nós só vamos fracassar se nós tirarmos o foco do lugar certo, da direção certa. Não há como fracassar. Uma pessoa revestida pela verdadeira fé, não há como fracassar. Ele está revestido de uma garantia, uma certeza. Outra tradução, uma certeza absoluta de que aquilo que ele espera vai acontecer. Não importa o que os olhos estão vendo. Amém? Não importa o que os olhos estão vendo. O maior exemplo disso é Abraão, que mesmo, a Bíblia diz, não tendo motivo algum para crer, quando não havia, diga comigo, quando não havia esperança, creu contra a esperança. Diga comigo, e estava plenamente convencido é uma certeza? Plenamente convencido de que aquele que havia prometido era poderoso para cumprir, pelo que isto lhe foi creditado e imputado como justiça. Amém? Porque não desistiu. Creu, estava possuído por essa convicção. Estava plenamente convencido. Diga comigo, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Por isso, ou nós alimentamos a nossa fé, ou alimentamos a incredulidade. Ou alimentamos a fé, ou alimentamos o problema. Escolhe quem você vai alimentar. Ou você alimenta a sua fé, ou você alimenta o problema. Ou você alimenta a sua fé, ou você alimenta sentimentos miseráveis que muitas vezes quer tomar conta da tua vida. Quando você alimenta a sua fé, não há lugar para sentimentos miseráveis, destrutivos, que conduzem à derrota, porque nós estamos alimentando a nossa fé. Nós temos a certeza, independente do que está acontecendo, que aquilo que esperamos vai acontecer. Aquilo que eu espero vai acontecer. Aquilo que eu espero está esperando por mim. Amém? E eu coloco o foco nisto, eu coloco as minhas energias nisto, em praticar boas atitudes. Vou fazer essa colocação mais uma vez. Será que em muitas situações, no silêncio de Deus, muitos não têm tido péssimas atitudes? Será que não só no silêncio do Senhor, quando o Senhor te prova e te dá uma resposta que não é aquela que você está esperando, será que muitos não têm tido péssimas atitudes? E vou voltar a dizer mais uma vez, o silêncio do Senhor não significava não? A primeira resposta não significava não, e a terceira resposta, até agressiva, não significava não.
Tanto é que, mesmo ela no silêncio e nas duas respostas que não era a que ela esperava, ela saiu dali com o milagre dela. Amém? Por quê? Por causa da sua fé. O que estava dentro dela veio à tona ali naquele momento. Ela tinha certeza que ela ia sair dali com a vitória dela. Por isso, uma atitude positiva atrás da outra. E ela saiu dali com o milagre dela. Amém? O Senhor olhou e ficou encantado. Mulher, grande é a sua fé. A fé começa com a esperança e de fato é invisível. Muitos duvidam que ela possa ser real. O que se segue é a prova de que a fé, diga comigo, é uma realidade que é confiável. Eu disse, o seu curso superior não é uma garantia da sua vitória, todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria não é segurança, não é garantia de vitória para você. Mas a sua fé é. Você pode ser formado com a graduação elevadíssima, ou não tem nenhuma formação, mas é uma pessoa capaz, mas não é garantia de vitória. Mas a sua fé é. A fé é uma garantia confiável, uma garantia confiável de vitória. A fé traz à existência o que não existe. Amém? Ora, ter fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, é ter convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. Abraão estava plenamente convencido de que a promessa iria se cumprir na vida dele, pelo que isto lhe foi creditado como justiça. Pode passar. Que mais direi? Não tenho tempo para falar. Diga comigo, de Gideão. Gideão. Tudo isso é na sequência da fé. Homens que venceram pela fé. Gideão, mesmo quando o Senhor fez a promessa a ele, diz que realizaria algo tão extraordinário na vida dele e através da vida dele, naquele momento ele diz: como eu posso fazer isso, Senhor? Como é que eu farei isso se a minha família é a mais pobre e eu sou o menor na casa de meu pai? Diga comigo, família mais pobre, e ele o menor. Então, se a família já era mais pobre, piorou para ele que ele era o menor da família. Ser pobre demais, a família mais pobre já não era bom negócio, e ainda o menor da família piorou. E se tornou o maior. Não só na família, o maior na nação. Amém? Não se sentia capaz e todas as circunstâncias não lhe eram favoráveis. Baraque, vou pular Baraque. Sansão, com uma queixada de jumento, venceu um exército de 1000 soldados filisteus. Jefité, filho de uma prostituta, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pela família: você não vai herdar nada que é de nosso pai, cai fora daqui. E o filho da prostituta, pela fé, se tornou não o maior da família, não precisou herdar nada de família, porque Deus o colocou como o maior da nação. Está achando que você precisa, para vencer, você precisa de herança, é isso? Você precisa de um empurrãozinho de alguém? Sabe de quem que você precisa de um empurrãozinho? De Deus. De Deus. Você não precisa de ninguém por trás, você não precisa de costa quente, você precisa de Deus. É o empurrãozinho que você precisa, é o apoio que você precisa. Diga comigo, Deus pode tornar grande qualquer pessoa
Só que Ele torna através da fé. Ele faz isso através da fé, através das nossas boas atitudes. Não adianta a gente reclamar, quando na verdade muitas pessoas, daqui a pouco eu vou entrar num ponto que muita gente não vai gostar. Mas fazer o quê? Nós precisamos ouvir aquilo que nós queremos, aquilo que massageia o nosso ego, ou nós precisamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir para vencer? O que nós precisamos? Então, vamos lá. Davi. Falamos tanto de Davi a semana passada, o menor na casa de seu pai, e tantos tendo a oportunidade de enfrentar Golias, ninguém teve coragem, né? Todos tiveram a mesma oportunidade, ninguém teve coragem. Olha, havia uma recompensa, ia se tornar rico quem enfrentasse Golias, teria uma recompensa extraordinária, ocuparia uma posição de destaque, ninguém teve coragem, mas Davi pela fé teve, e se tornou um dos maiores reis de Israel. Diga comigo, pela fé. Sabe por quê? Confiou em Deus. Quando todo mundo falava de fé, ele mostrou a fé, ele praticou a fé. Quando todo mundo dizia que acreditava em Deus, ele mostrou que ele cria. Porque falar é uma coisa, você praticar essa fé é outra coisa. Amém? Samuel e os profetas. Diga comigo, os quais pela fé, leia. O que você precisa conquistar hoje? O que você precisa conquistar hoje? O que você quer conquistar hoje? Os quais pela fé, não foi pela força do braço, não foi pelo seu exército, não foi pelas suas habilidades, os quais pela fé conquistaram reinos. O que você precisa conquistar? O que você quer conquistar? Pela fé. Pela fé você vai conquistar. Na força do braço não, pela fé você vai conquistar. Com boas atitudes você vai conquistar, com atitudes de fé você vai conquistar. Diga comigo, praticaram a justiça, não só foram justos, mas andaram em justiça. Diga comigo, alcançaram cumprimento de promessas. Promessa não caiu do céu, as promessas não caíram do céu, foram alcançadas pela fé. Viu? Foram alcançadas pela fé, elas não foram derramadas sobre a vida deles, foram alcançadas, foram feitas. Sabe o que nós temos aqui? Promessas. E a fé traz a materialização. Nós temos promessas de conquistas, promessa de restauração, promessa que Deus pode tornar grande qualquer pessoa. Nós nos apossamos, nós tomamos posse, nós alcançamos promessas. Fechar a boca dos leões, como Daniel, apagar o poder do fogo, escapar do fio da espada. Diga comigo em voz alta, da fraqueza tiraram forças. Mais uma vez, da fraqueza tiraram forças. Quando você acha que você está no seu limite, quando você acha que você já não tem mais forças, dizem os especialistas que você ainda tem 30% de força aí dentro. E esse 30% faz toda a diferença. Esse 30% pode definir tudo. Porque você acha que você não tem mais força, mas você tem. Você tem. E se pegar esses 30% e fizer uso com boas atitudes, pode estar aí a definição. Da fraqueza tiraram forças, diga comigo, na batalha se esforçaram. Não foram fracos, frouxos. Na batalha se esforçaram. Na batalha se esforçaram. Na batalha colocaram forças. Na batalha se esforçaram. É assim que Deus dá força. É assim que Deus abençoa. É isso que Deus espera de nós, porque assim
essas atitudes, essas boas atitudes tiveram os heróis da fé. E é o que Deus espera de nós. Não é mais difícil ou mais fácil para ninguém, mas Deus espera que da fraqueza, mesmo muitas vezes nos sentindo fraco, nós tiramos força da fraqueza. Nós reagimos, mesmo não nos sentindo, não por nós mesmos, mas nós confiamos em Deus, nós dependemos de Deus. Na batalha, nós estamos numa batalha, nós colocamos força, nós nos esforçamos. No propósito, nós colocamos força. Nós nos esforçamos ainda mais. Muitas situações vêm para nos tirar do foco, muitas situações vêm para nos tirar da direção, muitas situações vêm para fazer-nos parar. É o cansaço, são situações, são problemas que se levantam, mas na batalha nós nos esforçamos. Se estamos numa batalha, eu preciso colocar força. E puseram em fugir dos exércitos estranhos, os inimigos. Não foi eles que fugiram, os inimigos fugiram deles. Amém? Grave essa palavra que eu quero que ela fique registrada com você. Da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram. Lembre-se de uma coisa importante que nós temos falado nos últimos dias. Tira todo o atrapalho e o pecado que tão de perto vos rodeia. Tira o atrapalho e o pecado, porque lembrando que muitas pessoas dizem assim, mas o que eu estou fazendo não é pecado, mas é atrapalho, vai te impedir de viver o que você quer viver, vai te impedir de conquistar aquilo que você quer conquistar. Não é pecado, mas não adianta reclamar que vai te impedir de viver aquilo que você quer viver. Então tira o atrapalho, tira o embaraço e o pecado que tão de perto vos odeia. Tem realmente atitudes que não são pecado, mas são atrapalhos, e o Senhor nos ensina a tirar. Amém? Eu quero, depois coloca essa, vai para Tiago 4, 1 e 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Das emoções? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Nós precisamos ter cuidado com as atitudes carnais, porque tem pessoa que ele diz assim, não, mas porque se eu fizer assim, na força do meu braço, eu vou obter. Não vai. Pode matar, pode ter inveja, e lembrando, quando nós falamos de matar, nós não estamos falando no literal matar, viu? Poderia até ser, mas quando você mata um espírito de uma pessoa, você também está sendo classificado na Bíblia como homicida. Às vezes as pessoas não têm preocupação nenhuma de ofender o outro, de magoar, de entristecer, de tocar. Cuidado que quando você mata o espírito de uma pessoa, você se torna espiritualmente um homicida. Quando você ofende, quando você magoa, quando você não respeita, você está se tornando um homicida. Inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, diga comigo, e a fazer guerras. Vou te dar uma direção interessante hoje e importante. Lute e trave as guerras certas. Lute, escolha as suas batalhas, trave as guerras certas. Por quê? Porque muitas pessoas travam as suas guerras contra pessoas que não são os seus inimigos, que não são seus adversários. Muitas pessoas colocam muita energia em coisas que não vai conduzir a sua vida a uma vida vitoriosa. Muitas pessoas que poderiam estar produzindo, como sempre citamos o exemplo aí do ventilador. Liga o ventilador, por favor.
o ventilador está ali, foi projetado para ventilar, e ele tem uma potência que ele deve funcionar nessa potência. Se em algum ponto ali tiver um fio desencapado ou um vazamento de energia, vai refletir na ventilação, e ele não vai produzir a ventilação que ele deveria, que ele foi projetado para produzir. Concorda comigo? Tem situações que é desfocar, que é desperdício de energia. Tem situações que está tirando a energia do foco certo, está impedindo que você coloque todas as suas energias naquilo que vai te conduzir à vitória, naquilo que vai trazer resultado à tua vida, naquilo que vai trazer prosperidade à tua vida. Mas muitos têm travado lutas e guerras idiotas, desnecessárias, que não te traz resultado algum. Não vai adiantar reclamar do resultado. Se nós usássemos a nossa energia, espera aí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer para melhorar, para me tornar não só um ser humano de excelência, mas um profissional excelente, para aumentar a minha renda, para ampliar o meu faturamento, para conquistar mais clientes, para fechar mais negócios. Deixa eu colocar minha energia aqui. Como é que eu faço para atrair mais clientes para a minha empresa? O que eu faço para multiplicar a minha renda? Estou colocando a minha energia na direção certa. Concorda comigo? Estou colocando a minha energia na direção certa. Mas muitas vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pede. Na verdade, o tempo que nós deveríamos, muitas pessoas não têm aquilo que gostaria, porque não gasta a energia certa para buscar em Deus, para pedir a Deus, buscar de Deus. Lembra uma passagem bíblica que o Senhor disse assim a Davi? O Senhor disse assim a Davi, mediante um erro que ele cometeu. O Senhor disse assim: você não era nada, você não era ninguém, você era só um pastor de ovelha, estava lá cuidando de ovelhas no curral, e eu fiz de você um grande rei, eu te abençoei, eu te exaltei, eu fiz de você esse homem poderoso. E se isso não tivesse sido o suficiente, se você tivesse me pedido, eu teria dado mais. Mas não faça o que você fez, a besteira que você fez com a sua vida. Muitas vezes você vê, se ele tiver, ou o que o Senhor está dizendo, se você tivesse colocado sua energia, se não fosse suficiente tudo que eu fiz, eu daria mais. Pensa a mim. Foque-se nisso, coloque energia nisso. Mas não sai fazendo besteira, não sai travando guerras desnecessárias, não sai matando, e inclusive foi isso que aconteceu. Ele criou uma situação para matar um homem que não era seu inimigo. Travando guerras, lutar e travar guerras inúteis. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Discussãozinhas inúteis, fuxiquinho, rixinha, recadinho pelo Facebook, pela internet, coisa linda, né? Acho o cúmulo do ridículo isso. Não quero te ofender não, tá? Mas para mim é o cúmulo do absurdo, pessoas que ficam na internet mandando recadinho, atacando o outro. Não, foque-se na sua vitória. Deus está te observando, tenha boas atitudes. Tenha boas atitudes. Atitudes que vai te conduzir à vitória. Atitude que vai fazer com que você receba não só o que você está pedindo a Deus, mas muito mais do que você está pedindo. Que Deus te promova, que Deus te exalte, que Deus olhe para você e diga assim: filho, grande é a tua fé, seja feito conforme você crê. Não é isso que nós queremos ouvir do Senhor? Senhor, grande é a tua fé, filho,
Grande é a tua fé. Você tem passado por todos os seus testes aprovados. Você tem passado, aliás, vou repetir, você tem passado por todos os seus testes aprovados. Inclusive, aquela permissão que eu dei para que ele te dar um cutucãozinho, era um teste. Eu queria ver se você teria uma boa atitude ou não. Mas vi que você não está preparado ainda. Vamos dar mais uma volta na montanha, vamos dar mais um círculo no deserto, porque ainda você não está preparado. Está entendendo? Sim ou não? O seu fio está desencapado ainda, filho. O seu fio está desencapado, encapa ele. Seu fiozinho está desencapado. Não tem, diga comigo, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios deleites, ou por rixa, ou só para se satisfazer, só para mostrar para os outros que está acontecendo, que está vencendo, que está... Não, para que o Senhor seja glorificado na sua vida, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento no reino, para que você seja um vaso de honra na casa do Senhor. Que maravilha, né? Puxa, para que você seja um vaso de honra na casa do Senhor, para que o Senhor coloque você como um exemplo. Olha o meu servo, olha o meu servo, como ontem, né? Quando a irmã de Moisés tocou nele, ele nem ficou sabendo, mas o Senhor ouviu. O Senhor disse: vem cá, por que você tocou no meu servo? Porque ela, naquela atitude religiosa dela, carnal, ela disse: mas Deus fala. Aliás, deveria ter cuidado da vida dela, porque ela estava falando que Moisés, estava questionando porque Moisés casou com uma mulher que achavam que não estava certo, mas isso não era problema dela, né? A minha vida não é problema de ninguém, a sua vida não é problema de ninguém, quem casou com quem não é problema nosso, não é verdade? Não, então foi tocar na vida de Moisés e ainda diz assim: mas Deus não fala só através dele, Deus fala através de nós também. Deus não usa só a boca dele, Deus fala através de nós também. O Senhor disse: verdade. Quando eu tenho que falar através de um profeta, eu falo por enigmas, visão, revelação. Não é como com o meu servo Moisés, ele eu falo face a face, viu? Porque ele é fiel em toda a minha casa. Não adianta vocês querer ter a mesma coisa, o mesmo relacionamento, se vocês não plantam a mesma fidelidade. Não adianta reclamar como é o meu relacionamento com ele, se vocês não plantam a mesma fidelidade. Ele é fiel, ele tem plantado um relacionamento diferente, então ele é fiel, não toca nele. E porque você não temeu tocar, agora vai ser envergonhada diante de todo mundo. Leprosa, 7 dias fora da comunidade. Amém? Não adianta, se nós não estamos dispostos a plantar a fidelidade que muitos estão, não adianta a gente reclamar dos resultados, que alguns têm colhido e nós não temos colhido. Precisamos cuidar da nossa vida, olhar para a nossa vida. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Pensem nisso. Diga comigo: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu não fiz nada. Mas você sabe fazer o bem, não fez, pecou. Às vezes as pessoas acham que peca só porque cometeu alguma coisa. Quando deixa de fazer o certo, também peca.
eu sei o que é certo, eu sei o que é reto, eu sei o que é correto, mas eu não faço, peca. Amém, pessoal? Amém, gente? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho várias pessoas aqui e sabe do que eu estou falando. Isso, tudo que nós falamos aqui, não é conversa de pastor, não é conversa de gente religiosa. Tudo que nós estamos falando aqui, nós somos preparados por Deus para nos tornarmos homens, seres humanos, profissionais, cristãos de excelência. De excelência. O mundo é carente desse tipo de gente. Pessoas íntegras, retas, honestas, que cuida da sua vida, que se ocupa com a sua vida, que se ocupa que tudo que faz bem, que tudo, quando dá uma palavra, cumpre. Pessoa sincera, pessoa leal. O mundo é carente. Quando nós encontramos esse tipo de pessoa, elas são extremamente valorizadas. É verdade ou não é? Sim ou não? A gente hoje, quando você vai se relacionar com alguma pessoa, você está sempre... Por quê? Infelizmente hoje o mundo é carente de gente leal. Quantas pessoas você conhece que é leal, que você pode confiar? Quantas? Honestas, sinceras, leais, que você pode confiar. Seja esse. Seja uma pessoa leal, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa de palavra, uma pessoa íntegra. Você será valorizado e será honrado pelo Senhor. Quando as pessoas perdem alguém assim, elas perdem alguém de grande valor. É como uma joia de grande valor. É verdade ou não é? Quando você, se por algum motivo tiver alguma situação que você sente que você perdeu alguém que era uma joia, uma preciosidade, é gente honesta, é gente do bem, porque você sabe, tem gente que é de alma boa, é gente do bem, independente da fé, tem gente que é gente do bem. É verdade ou não é? Você olha, tem pessoas que o que faltava na vida dessa pessoa era Jesus, mas é gente do bem, é gente honesta, é gente leal, é gente que é incapaz de ferir, de tocar, de criticar, cuida da vida dela. E tem cristão que é gente do mal. Tem gente que se diz homem de Deus e mulher de Deus que é do mal. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entendeu? A Bíblia diz isso. Então, tem gente que se diz cristão e é do mal, o coração é mau e vai para o inferno. E é batizado. E toma ceia. E vai para o inferno. Nós não podemos ser esses. Nós temos que ser pessoas íntegras, retas, honestas, de boa alma, de bom espírito. Vou fazer uma pergunta a você. É melhor trair ou ser traído? E agora eu não estou falando de marido e mulher, não. Porque se fala de marido e mulher, a coisa inverte, né? Deus me livre, ser traído não. É melhor trair ou ser traído? É melhor decepcionar ou ser decepcionado? Eu prefiro ser decepcionado. Eu prefiro ser o traído. Porque a ferida Deus cura. E quem perde essa lealdade, essa sinceridade, quem perdeu foi ele. Eu estou em paz. Eu fui leal, eu fui fiel, eu fui sincero. Eu amei, eu cuidei, eu me preocupei. Eu fui amigo, fui companheiro. Sai com a tua consciência em paz com Deus e com os homens. Consciência em paz com Deus e com os homens. Por isso que você tem que ser assim. Que você não seja a parte que decepcione.
que você seja a parte leal, a parte sincera, a parte honesta. Seja, eu estou cansado de ser o bonzinho. Não cansa não, não se cansa não, vale a pena, porque esses são cada vez mais promovidos por Deus, cada vez mais honrados por Deus, porque Jesus foi traído, Jesus foi decepcionado, Jesus foi caluniado, Jesus sabia que seria traído e não fez nada para evitar isso. Ele deixou o traidor cair sozinho, e quem sofreu o dano foi os traidores, viu? Quem sofreu o dano foi eles, e nós seguimos o exemplo de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Olha, tudo a ver. Ô bicho, o que isso tem a ver com a minha vida profissional? Tudo, porque nós queremos estar com pessoas assim, pessoas de boa alma, pessoas íntegras. Quando você chegar num lugar e você escutar falar demais dos outros, foge, que você vai ser o próximo. Viu? Se você tem o seu negócio, se você tem o seu negócio, você tem sua empresa, corta fuxico lá dentro. Não permita entrar contaminação lá dentro da sua empresa. Não permita entrar maldição lá dentro da sua empresa. Corta o foco. Porque pessoas possuídas por um espírito maligno vai e lança seu veneno lá dentro, depois ele vai embora e deixa esse veneno lá dentro. Então corta você. Elimina isso. Aqui é para ser bênção, aqui é para falar o que edifica, aqui nós estamos para levantar e não para derrubar, aqui nós estamos para construir, aqui nós estamos para curar e não ferir as pessoas. Amém? E eu vou dizer, não precisa ser muito inteligente para isso não, mas eu vou dizer uma coisa para você, e grave isso. Toda pessoa que vive de fuxiquinho, gosta de falar dos outros, e se você ouve, pode esperar que você vai ser o próximo. Você será o próximo, que do jeito que fala dos outros, vai falar de você. Viu? Hora que acontecer alguma coisinha que você é o próximo da lista. Vai falar de você da mesma forma. Nunca confie em gente que vive falando dos outros. Nunca confie nas pessoas que vivem falando dos outros, porque você será o próximo. Vai tocar em você como toca nos outros, vai falar de você como fala, vai falar da tua família como fala dos outros, vai falar dos teus filhos como fala dos outros, vai falar da tua empresa como fala das outras. Você que é empresário, entrou na sua empresa, não deixa entrar falando da empresa que saiu, que a sua é a próxima. Não deixa descer o cacete no antigo patrão, porque você é o próximo. Do mesmo jeito que fez, vai fazer. Corta o foco. E para aqueles que gostam de fazer isso, outro dia nós trouxemos uma palavra sobre isso. Quando você sair de um lugar, saia na bênção, saia pela porta da frente, não pela porta dos fundos. Saia de cabeça erguida, saia na bênção. Não saia dessa forma ridícula, criando problema, falando, criticando, atacando, amaldiçoando. Não, sai pela porta da frente. Seja uma pessoa íntegra. Amém? Amém. É isso que Deus trabalha, Deus nos prepara para isso. E nós seremos grandemente promovidos por Deus, exaltados por Deus. É Deus quem nos promove. E independente, você sabe, você pode ser de Deus. Você pode ser de Deus. Se você tiver alguma conduta que eu enxerguei, não me agradei, pode ter certeza que eu tenho a liberdade para escolher com quem eu quero me relacionar. E Deus não vai me obrigar a me relacionar com você. Entende o que eu quero dizer ou não? Nós temos liberdade. Se eu detecto que você ainda tem aí um fermento dentro de você, e eu de repente escolher, não quero me relacionar, porque eu sei que isso não vai terminar bem, Deus não vai me obrigar. Assim como, exatamente como a gente fala acerca do trabalho, né? Se o trabalho que você faz é uma porcaria, Deus também não vai me obrigar a usar o teu trabalho.
que Deus não tem para mim porcaria. Amém? É igual a parte de cozinha, né? Se o que você faz é de qualquer jeito, é relaxado, não tem capricho nenhum, não tem zelo nenhum, não tem higiene nenhum, não tem uma qualidade, Deus vai me obrigar a comprar de você? Vai? Sim ou não? Usamos a nossa inteligência. Amém? Amém. Falei demais? Não. O que falamos foi importante? Sim. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E grave isso, o que eu tinha para falar aqui, o que eu tinha para falar, e vou concluir com você em pé, pode ficar em pé, vai para Gênesis. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado, diga comigo, Abel e a sua oferta. Primeiro o Senhor nos aceita, depois a nossa oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Se você fizer certo, se você fizesse igual ao teu irmão, você seria aceito? Por que não tem a mesma atitude? Saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo. Diga comigo: saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve. O que está escrito? Somos nós que dominamos. Somos nós que permitimos o que vai entrar e o que não vai entrar. Somos nós. Somos nós que decidimos não permitir que entre contaminação. Permitir que entre contaminação, somos nós. Nós decidimos o que vai entrar. Pode até passar por aqui, mas eu não permito que desça para cá. Chega aqui, mas daqui não passa para cá. O Senhor está dizendo: se você tivesse feito da maneira correta, se você tivesse feito como teu irmão, você também seria aceito. Faça o certo e você será aceito, será abençoado. O pecado bate à tua porta. Saiba que o pecado ameaça a sua porta, ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Volta para Hebreus 11. Diga comigo: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Por que ele fez? Pela fé ele deu o seu melhor ao Senhor. Pela fé ele foi reconhecido como justo pelo Senhor. O mesmo não aconteceu com Caim. Então nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo conosco. Nós precisamos estar atentos aos sentimentos miseráveis que quer tomar conta de nós. Muitas vezes falta de foco, nos canalizando a nossa energia na direção errada, colocando força, travando guerras desnecessárias, guerras que não vão nos levar a lugar nenhum, atitudes que não vão nos conduzir à vitória. E muitas vezes, muitos estão assim, questionando: por que o Senhor abençoou Abel? Fica com ódio de Abel, ódio, vontade de matar Abel.
Mas ele matou. Ele matou. Resolveu o problema dele? Resolveu? Não. Se tornou um perambulante. Foi perambular pelo deserto. Nós precisamos nos focar na direção certa, tratar sentimentos, dar a Deus o que Deus espera de nós. Dar a Deus o que Deus espera de nós. E uma sucessão de boas atitudes. Uma sucessão de boas atitudes. Não permita que entre sentimentos miseráveis dentro de você, mas sentimentos nobres. Que torne você um cristão de excelência, um ser humano excelente, um ser humano que todos nós queremos nos relacionar, todos nós queremos estar juntos, porque nós conseguimos detectar um ser humano de boa alma, de bom espírito, íntegro, honesto. Amém, pessoal? Eu termino essa parte. Esteja atento se você tem dado a Deus aquilo que Deus. Esteja atento se você é o Abel ou se você é o Caim. Está bravo com Deus e bravo com Abel, mas não dá a Deus o que quer, mas quer colher os mesmos resultados. Esteja atento. Esteja atento se essa certeza, se esse título de propriedade está aí dentro. Essa certeza está aí dentro de você. Fé é a certeza. Fé é a plena convicção. Fé é o título de propriedade. Fé é a certeza absoluta de que aquilo que esperamos vai acontecer. Diga comigo, aquilo que eu espero vai acontecer. Diga, aquilo que eu espero está esperando por mim.